Olá, alunos! Olá, turma! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física. Estarei junto com vocês nesta que é uma oportunidade de aprender muito mais sobre esse universo mágico e maravilhoso que é o universo da Educação Física. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta nossa aula? Bom, na aula de número 3, nós vamos falar sobre os esportes de invasão. Por detalhamento, vamos conhecer aí o frisbee e um pouco do hóquei, né? Embora seja escrito ali com H, a gente tem esse som de R aí, né? A gente pronuncia hóquei. Vamos conhecer um pouco dessas modalidades, quem sabe implementar ideias aí para colocar em prática no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Sem mais delongas, vamos de aula? Vamos lá! Bom, e nós iniciamos a nossa aula com um conceito básico, porém fundamental, que vale a pena ser relembrado, né, nas aulas de educação física, antes de nós começarmos a conversar sobre qualquer modalidade. É o conceito de esportes, que está aqui expresso para vocês, e aí eu relembro que esportes podem ser entendidos como toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. E aí a gente tem uns pontos que são chaves aí de nós observarmos, né? Eles vão ter regras e objetivos bem definidos, mas eles podem sofrer algumas mudanças ou adaptações, dependendo de onde vão ser aplicados ou das categorias que vão realizar esses esportes, tá bom? Quando ele fala que o objetivo dessas modalidades é a superação do adversário, mas eu não posso pensar em ganhar a qualquer custo, eu tenho que ter esse respeito absoluto sobre as regras, tá bom? Eu preciso respeitar as regras propostas ali para esse esporte. Esporte é uma palavra, a gente tem a definição aqui, porém ele tem algumas classificações, né, algumas subdivisões, vou colocar assim. O esporte a gente vai ter aí algumas ramificações que a gente vai compreender ele como os esportes de invasão, os esportes de campo e taco, os esportes de parede, de rede e parede, que diga, né, a rede divisória e a parede de rebote, os esportes de combate, os e-sports, que são os esportes eletrônicos, né, como os jogos eletrônicos, já com toda uma roupagem ali de competição, então a gente já vai enquadrar eles ali na categoria dos esportes, os esportes técnico-combinatórios, tá? Os esportes de precisão e os esportes de marca, que são aqueles praticados ali, por exemplo, no atletismo, ok? Bom, com toda essa subdivisão, são muitos esportes para nós conseguirmos aprofundar e trabalhar ali o nosso objeto de conhecimento e detalhamento. A gente vai falar hoje exclusivamente dos esportes de invasão. Nesses esportes, as equipes elas têm um objetivo, que é conduzir ali o objeto, né, geralmente é uma bola, até um local específico dentro da quadra ou do campo do adversário, né? Vamos relembrar aí o futebol, por exemplo, que é um exemplo de um esporte de invasão. O indivíduo precisa, com os pés, conduzir a bola, né, fazer ela chegar até a meta adversária, até o gol adversário, convertendo aí o gol, marcando o ponto, e aquele que marcar mais pontos dentro do tempo, e aí o tempo está no quesito das regras, dentro do tempo estabelecido, vai ser a equipe vencedora. Essa é uma característica dos esportes de invasão. E aí a gente tem algumas fotos aqui, algumas imagens para vocês, de repente, conhecerem, relembrarem alguns esportes de invasão, alguns mais comuns, né? Outros um pouco diferentes aí da nossa cultura. Não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar do futebol americano, né? O hóquei sobre a grama, o frisbee e o lacrosse. O lacrosse é um esporte que é jogado com uma bolinha pequena, e aí só que ao invés de você pegar essa bola com a mão, você vai ter um taco, que ele vai lembrar basicamente um objeto que vai juntar ali aquela bola, então você vai correr com aquele taco e fazer os passes também com esse taco. É um esporte bem interessante, vale a pena, quem sabe, conferir aí em algumas mídias sociais, algumas redes sociais, um pouco mais sobre esses esportes de invasão. Um pouco mais sobre essa categoria de esportes, né?
E aí, já falei um pouco do exemplo, eu posso citar os que são mais conhecidos, que é o futebol, o futsal, o handebol, o basquete. E eu também posso citar modalidades que são menos conhecidas, como o Ultimate Frisbee, o rugby, o futebol americano, o hóquei e o lacrosse. Nesta aula, nós vamos falar de 2 desses que são menos famosos e menos comuns à nossa cultura, né? Que um deles é o Frisbee, que aparece para a gente agora, olha só, a gente vai começar a aula falando sobre o Frisbee. Que é basicamente esse disquinho aí lançado, né, jogado aí como uma atividade mais de lazer, mais sem as regras, sem como é que eu vou dizer, sem as características de um jogo ou um esporte de invasão. Aí é basicamente como se fosse aquele passe, aquela trocada de bola ali no futsal. Tá bom? E aí, olha só, a gente vai falar um pouco, embora aqui esteja aparecendo como essa prática de lazer, uma prática diferente do que a gente conhece como esporte, o Frisbee, ele é um esporte praticado com um disco, tá bom? Já trago aqui uma definição mais característica dele. Ele é praticado com esse disco e ele combina um pouco da destreza do futebol americano, aquela habilidade ali de correr, de driblar, de fintar, também com a finta e a marcação do basquete. Então, percebam, são esportes que um é jogado numa quadra menor, outro num campo maior, mas que tem habilidades que você vai precisar sair, vai precisar se livrar dos oponentes, vai precisar fazer jogadas rápidas, tá bom? E aí, um pouco mais sobre o Frisbee, olha só, ele é um esporte de invasão semelhante ao futsal, handebol e basquete, né, da mesma categoria, porém ele tem algumas características bem peculiares que vão diferenciar eles desses esportes. Ele vai possuir basicamente a mesma estrutura funcional, e aí eu me refiro ao princípio do ataque e defesa, tá bom? O texto continua. Esse princípio de ataque e defesa é aquele no sentido de que você vai precisar atacar o adversário para tentar chegar à meta adversária, ao mesmo tempo que vai precisar se preocupar em defender a sua área, a sua meta, tá bom? E as regras de ação, como os desarmes, né, para receber ali o móvel, por exemplo, no caso do Frisbee, o disco, vai relembrar também esses esportes de invasão. A principal diferença, né, o que vai transformar ele num esporte único, singular, é que ele não possui árbitros. Nesse esporte, os participantes eles devem ali se autorregular, se ajustar ao longo do jogo. Quando, por exemplo, ele comete alguma infração, ao invés de alguém ter que levantar um cartão ou soar um apito para que o jogo seja paralisado e alguém indique a falta, não. Ele vai precisar ter a autoconsciência, né, ou a consciência de dizer assim, ó, eu fiz falta. Para o jogo aí, dá o disco para ele que a falta foi minha. E aí o jogo vai seguir ali do momento que aconteceu. Essa autorregulação do jogo permite aos participantes, né, o exercício do diálogo, a administração de possíveis conflitos e, claro, a construção de consensos, além da capacidade argumentativa, mas principalmente o espírito de jogo, que é aquele que vai nos ensinar o importante não é só vencer. Para a gente entender um pouco mais desse espírito de jogo, olha só, o texto continua, ele é baseado no fair play, e aí para a gente traduzir ao pé da letra, fair play significa jogo limpo. A competitividade é incentivada, mas sem abrir mão do respeito entre todos que estão ali praticando, tá bom? Além de aspectos como a ética, a compreensão e a utilização das regras e da alegria em jogar. Esse, eu quero frisar para vocês, é o único esporte que não possui árbitros. As regras que existem, né, elas servem como um guia ali para a prática do jogo. E as mesmas nunca são violadas intencionalmente pelos jogadores, pois existe um código ali de honra entre todos. Eles precisam se respeitar essas regras. Para a gente entender um pouco mais do Frisbee, olha só, o objetivo do jogo é ir passando o Frisbee para os companheiros de equipe até que ele chegue ao final do campo, um local chamado ali de end zone, né? Que é a área definida como o final do campo. Seria basicamente como as traves do futsal, por exemplo. Eu tenho que fazer esse disco e passando de mão em mão até que ele chegue lá no final do campo.
É um jogo que consiste ali na conquista de território, assim como o futebol americano e o rugby também. Quem está com um disco não pode sair do lugar. E aí, para a gente deixar mais claro isso, recebeu o frisbee e teve que parar de correr imediatamente. É uma das características, né? O indivíduo que recebeu esse disco, ele tem que parar, tem que ficar estático ali. E quem está sem o frisbee pode se movimentar para fazer a recepção ou se desmarcar, tentar se livrar ali do jogador. Um pouco mais sobre o objetivo, né? Fazendo essa estratégia, o time vai avançando até chegar na endzone e marcar o ponto. Se o disco cair no chão ou for tocado por outro adversário, perde-se a sua posse e o adversário tentará levá-lo para o outro lado do campo. Não sei se fica claro, se vocês conseguem entender mais ou menos esse desenho, mas funciona desse jeito o jogo. As equipes, né? Quem que vai jogar? Bom, uma pré-definição existe, né? Claro que pode sofrer algumas variações. Se vocês tiverem menos jogadores, vão jogar com menos jogadores de cada lado ali, de cada time. Mas o padrão são 7 jogadores para cada equipe, né? 2 equipes de 7 jogadores cada vão competir para marcar o maior número de gols ou pontos possíveis, podendo haver ali algumas adaptações nesse quantitativo. Como falei para vocês, o padrão, o excelente, são 7. Porém, se tiver menos, professor, a gente só tem 5. Bota 5 de cada lado e vai jogar, vai se divertir. Existem aí, no que se refere aos fundamentos, e os fundamentos são os gestos, as posturas, as formas de conduzir, né, o implemento. Existem 2 habilidades que são consideradas aí básicas para você praticar a modalidade, que é o lançamento e a recepção, tá bom? E aí a gente continua falando dos fundamentos, né? Existem 2 tipos básicos de lançamentos, que é o backhand e o forehand. E aí não tem uma tradução direta para esses termos, porém, eles são comuns em outros esportes, principalmente aqueles que utilizam raquetes. E eles vão se referir à postura da mão, de como jogar, né? Uma você vai jogar com a mão de dentro para fora, outro de fora para dentro, ok? É basicamente essa, se a gente for procurar um significado para essas expressões. O movimento fundamental do jogo de Ultimate Frisbee, né? Ele pode ser feito aí com as 2 mãos apenas. A recepção é um fundamento fundamental para o jogo de Ultimate Frisbee, e aí ele pode ser feito com as 2 mãos ou com apenas uma das mãos. O importante é ter segurança para receber o disco, com equilíbrio, permitindo aí a continuidade da dinâmica do jogo ali entre o time, tá bom? Lembrando que se deixar esse objeto cair, a posse passa para a equipe adversária. E essa recepção também, olha só, há 2 formas básicas de você fazer a recepção. A mais comum para os iniciantes é a chamada de panqueca, tá bom? Ou jacaré, que você vai literalmente fazer como a boquinha do jacaré, que é assim, né? Você vai receber ali com uma mão. Ou você pode fazer a garra, que você vai fechar as 2 mãos, tá bom? Para tentar pegar o disco. Bom, a quadra onde vai ser praticado o esporte, né? Ele pode ser jogado em qualquer espaço, quadras esportivas, pátio de escola, campos, praias, e tem por objetivo fazer com que o integrante da equipe receba o disco e leve até a endzone para marcar o ponto. Sobre a história dessa modalidade, não tem um consenso sobre a criação do frisbee, né? Uma história conta aí que esses indivíduos, né, Fred e Lucy Morrison, em 1938 eles brincavam de arremessar uma tampa de panela um para o outro lá em Santa Mônica, na Califórnia. E alguns jovens que passaram por ali acharam aquilo divertido e propuseram comprar a tampa, né? E aí o nome eles deram devido a uma lanchonete local. Essa é uma das histórias. A outra aparece pra gente, olha só, na década de 60 nos Estados Unidos,
a partir de uma brincadeira de arremesso de pratos de tortas de uma loja que se chamava Frisbee, entre os universitários, né, o frisbee se tornou um desporto bastante praticado na época e começaram a ser fabricados ali os primeiros discos feitos de plástico, pesando mais ou menos 175 gramas. E aí essas são as duas variações aí da história, né, as duas vertentes. Como que ele chegou no Brasil? Bom, o Ultimate Frisbee ele chegou no Brasil em meados de 1980, sendo utilizado como uma brincadeira. Inicialmente ele era apenas um disco lançado, né? Como eu mostrei aqui na primeira imagem para vocês, ele era só um disco lançado para alguém. Hoje ele se tornou um esporte e vem ganhando cada vez mais espaço com o passar do tempo. Tudo bem? Talvez por sua a ausência, né, não precisa de muitos equipamentos, de muitos implementos para você praticar e executar o frisbee, que é esse que aparece para vocês aí, fica como sugestão para, de repente, implementar essa prática na escola, nos passeios, ou nas praças, ou quem sabe na sua comunidade. O frisbee faz parte dessa categoria dos esportes de invasão, nós falamos sobre ele inicialmente, né? Agora nós vamos aprofundar um pouco sobre outro esporte de invasão, que é o hóquei, né? E aí, para a gente falar um pouco do hóquei, eu já quero começar dizendo que existem variações também dessa modalidade. A gente vai ter o hóquei sobre o gelo, que é incomum à nossa cultura, porém é comum a gente ver ele nos filmes, né? A gente vai ter o hóquei sobre patins e a gente vai ter também o hóquei sobre a grama. E aí, para a gente começar aqui a nossa exploração, né? Acredita-se que ele surgiu há muito tempo, isso porque antigas gravuras, né, e documentos comprovam. A versão mais próxima do esporte que a gente conhece, ela surgiu no Egito por volta de 2000 anos antes de Cristo, então é bem antigo. Embora nós conheçamos ele nas versões modernas, essas gravuras, né, os hieróglifos deixados ali nas paredes, trazem jogos que remetem ali às figuras características do hóquei. A palavra hóquei, ela surgiu pela primeira vez sendo a versão inglesa da expressão rocket, que significa bastão de orientação, que era um jogo francês da Idade Média em que bastões eram usados para empurrar ali alguns objetos. O surgimento do hóquei na grama, propriamente dito, teve origem no século XIX, na Inglaterra, em 1852, tá bom? E a gente vai falar um pouco primeiro sobre o hóquei na grama, que é onde a gente tem uma estrutura mais estabelecida e é o primeiro aí, né? Se a gente olhar nessa escala de tempo, foi o primeiro que surgiu. Dele foi que vieram as outras variações. Ele é um esporte coletivo disputado por duas equipes, compostas por 11 jogadores em campo, 10 na linha e 1 no gol. E vai ter mais 5 reservas. O objetivo o proposto pelos esportes de invasão é fazer o maior número de gols possíveis na baliza, ali no gol, né, na trave do adversário. Para que isso aconteça, vai ter um tempo de partida, tá bom? Que consiste em 4 períodos de 15 minutos e a gente vai ter intervalos de 2 minutos ali entre os períodos 1 e 2, 3 e 4. E vai ter um intervalo maior ali, vamos entender, entre os 2 primeiros quartos e os 2 últimos, né? Vai ter um intervalo de 5 minutos entre o 2 e o 3 ali, que é para a galera dar uma respirada um pouco melhor e voltar para mais 2 quartos de jogo intenso, tá bom? É um esporte que exige muita atenção, concentração e diversas características e capacidades físicas. Para não se machucar, né, a gente tem alguns equipamentos aí que são necessários. A gente vai ter os tacos, que são chamados de sticks, que são feitos de fibra de carbono e fibra de vidro. Eles devem ter, eles pesam, né, em média 350 a 700 gramas, tá bom? A bola oficial ela é feita de cortiça e plástico, tá bom? Ela possui 2,3 centímetros de circunferência e o peso dela é mais ou menos 160 gramas. Os goleiros são os únicos que podem tocar a bola com qualquer parte do corpo, e eles inclusive usam, né, uns equipamentos diferenciados para tentar amenizar, diminuir um pouco ali os choques causados, né, os choques que digo, o contato com essa bola aqui vai ser golpeada ali com bastante força, tá bom?
Um pouco mais sobre as vestimentas, né? Os jogadores vão utilizar caneleira, protetor bucal, calção, camisa, chuteiras com travas baixas, né? Aquela chuteira que a gente usa basicamente ali no futebol society. É um pouco diferente da que a gente usa no futebol de campo, que tem aquelas travas um pouco maiores e podem machucar, tá bom? Os goleiros eles vão usar ali uma proteção especial, no tronco, pernas e braços, né? E todo o equipamento dele vai pesar em torno ali de 8 quilos. Então, além de ter agilidade, flexibilidade, ele vai ter que ter um pouco de força para suportar esses 8 quilos ao longo dos 4 quartos ali de jogos, perfeito? Bom, o campo oficial do hóquei sobre a grama, ele vai ter 91,40 metros de comprimento por 55 de largura, ok? As medidas das traves, elas vão ter, elas são de 2,14 metros de altura por 3,66 de largura, ok? Então é um espaço bem amplo para o indivíduo tentar converter ali os pontos, ok? Há um semicírculo de 14,63 metros de distância máxima da linha de fundo, né? Com o nome de Striking Circle, perdão pelo meu inglês, mas é o círculo onde ele vai tentar bater ali, né? Vai tentar golpear a bola. Essa área, ela é a área onde podem ser realizados, né, os remates, né? Qualquer gol marcado em que a finalização foi feita fora dessa zona é invalidado. Então, o indivíduo precisa estar ali próximo para poder tentar arremessar, golpear a bolinha para dentro do gol. Perfeito? Para a gente entender um pouco mais essa estrutura do campo, uma imagem aparece para vocês agora, olha só, todos os diâmetros, todas as dimensões que citei para vocês no texto estão expressas nesta imagem. Para o indivíduo jogar o hóquei, a gente vai ter alguns fundamentos, né? Algumas posturas que são necessárias ali do atleta. E a gente começa conhecendo a empunhadura do taco, que é a forma de agarrar o taco. Na grande maioria das vezes, ela é realizada com a mão esquerda na parte superior e a mão direita posicionada distante 3 mãos da esquerda, né? Você vai segurar mais ou menos, dependendo se o indivíduo for canhoto, ele vai alternar essa posição, não é uma regra geral. E aí a gente vai distanciar um pouco ali no grip, tá bom? Ela pode ser dividida em 3 tipos: a empunhadura de aplauso, o jab e o relógio. E aí a gente conhece um pouco desses formatos de empunhadura no vídeo, protagonizado aí, né, por este atleta que aparece para vocês agora. Olha só, esses são alguns tipos de empunhadura que a gente vai ter aí para o taco. Olha só, a forma, né, a distância da mão é importante, ajuda a dar estabilidade, molejo e balanço, e a gente vai ter esses 3 tipos de empunhadura que falei para vocês. A gente tem também, nos fundamentos, a condução, que é a ação de movimentar a bola com o controle, né? Movimentar a bola, controlar ali ela enquanto ela está se movimentando. Ela vai estar em contato com o taco ou próximo dele, né? E visa sempre o avanço para o campo adversário. Então, você vai precisar ter ali um pouco de habilidade para fazer essa condução. Às vezes já é difícil em esportes como o futsal, você ter esse controle. Imagina com um objeto, você ter que controlar a bola com outro objeto. Com o tempo, essa condução vai sendo aperfeiçoada. Não é tão simples, mas olha só, aparece para a gente dar uma olhada agora. Você vai conduzir a bola desse jeito, olha, tentar aproximar ali do stick, né, do taco, e aí vai tentar levar ela para o campo do adversário. E aí, no meio do jogo, imagina, você está fazendo essa condução, você precisa fazer um drible. Ele é realizado com a movimentação da bola de um lado para o outro. E o taco ele tem sempre que ele deve sempre estar com a parte
plana em contato com a bola, o que gera o movimento, às vezes ali, é a rotação do braço e do antebraço esquerdo, tá bom? Então a gente vai precisar ter esse molejo. Falando assim fica um pouco difícil de visualizar, e aí eu preparei esse vídeo, olha só, para a gente ter esse visual melhor. Ó, um pouco de molejo, balanço ali, tanto do taco como do braço, né? E também o corpo. Além do drible, né, dos movimentos que já mostrei para vocês, a gente vai ter a recepção, que a gente vai ter de duas formas, né? A gente vai ter a desaceleração da bola, que ela vai acompanhar o movimento da bola e desacelera, e a gente vai ter com o taco na diagonal, que você para, a bola ela para com o movimento único, e aí vai receber sempre com o taco à frente do corpo. São esses dois movimentos que aparecem para a gente agora, olha só. A gente simplesmente para ali o taco, né, na frente do corpo, ou movimenta, posiciona melhor para fazer essa recepção. Esses movimentos auxiliam e preparam, né, essa desaceleração. Ó. O taco ele acompanha ali um pouco a bola, freia, e aí você às vezes prepara para um golpe que vem na sequência dessa recepção. As principais jogadas e formas de passe são essas que aparecem para vocês. Bom, o passe é o ato de entregar a bola diretamente ao companheiro ou lançá-la, né, em um espaço vazio do campo para uma posterior recepção do companheiro de equipe. A finalidade do passe é a progressão da equipe de maneira conjunta no campo e também a progressão das jogadas. E a gente também vai ter um nome para esses passes, né, que também fazem parte dos fundamentos. A gente vai ter o push hit e o flick, que vão se diferenciar aí. Um deles você vai fazer o passe empurrando o taco. O taco ele vai estar sempre em contato com a bola e ela deve ser empurrada pelo taco até a frente da perna esquerda. O push hit, a bola ela vai ser empurrada pelo jogador, se distanciando do taco para receber a batida. E ele é muito usado para fazer os gols e também passes. E a gente vai ter o flick, que é quando o jogador conduz a bola com o taco, levantando-a no ar. Esse é um pouco mais difícil de fazer. Eu acredito que no vídeo a gente vai ver um pouco dos dois primeiros, né? E o terceiro ficou um pouco difícil. Nesse vídeo que aparece para vocês agora, olha só. A gente vai ter aí o push. Primeiro ele conduz e depois ele golpeia a bola. Perfeito? E aí a gente percebe, olha, eu digo a vocês, eu não sei se quando vocês olham parece fácil, mas é bem difícil de fazer esses tipos de passe, requer muita prática e treino. Olha o push hit, a gente afasta um pouco e golpeia. Essa condução seguida do movimento seguinte, né, é basicamente uma tarefa dupla que você precisa visualizar, movimentar e ter o controle motor. Então, é um negócio que não demanda ali muitos construtos mentais e o treino é fundamental para te dar essa capacidade melhorada. A gente vai ter também, olha só, o desarme, que é a técnica utilizada para retirar a bola do adversário. E é similar à recepção. Você vai manter o taco próximo ao solo na posição horizontal. E ele acontece desse formato que aparece para a gente agora. Olha só, os dois atletas jogando, você vai desarmar e vai seguir o jogo. Ó. Muito bom, sem causar falta, sem ter o contato, sem machucar ali o teu oponente. Algumas regras básicas do hóquei aparecem para a gente agora. O gol ele só pode ser marcado dentro da zona de remate ou remate. É proibido bater na bola quando ela estiver acima dos ombros, né? Isso visa proteger os jogadores. É proibido jogar a bola na direção de um adversário com a intenção de machucar. E é falta intencional dentro da zona de remate, é pênalti, tá bom? Algumas faltas também do jogo aparecem para a gente agora. Erguer o taco acima da linha do ombro, colocar o taco na frente do pé do adversário, empurrar deliberadamente o adversário ou bloquear ali o taco do adversário são caracterizados como falta. Essas faltas vão gerar punições que são expressas pelos cartões. Olha só, os cartões eles têm um formato diferente. O cartão verde ele suspende por 2 minutos, o cartão amarelo suspende
por no mínimo 5 minutos, e o cartão vermelho é uma expulsão. Os jogadores suspensos não podem ser substituídos, a equipe fica desfalcada. Para a gente ter um visual melhor do jogo de hóquei sobre a grama, é este que aparece para a gente agora. Olha só a dinâmica do jogo, ele é bem rápido, né? Bem acelerado ali o jogo, olha a trave bem grandona, tá bom? Porém, a gente vê algumas variações. Olha só, o hóquei sobre o patins. É basicamente o que acontece no hóquei sobre a grama, mas a gente vai usar os patins online ali com as rodinhas. O hóquei em patins, ele é um desporto coletivo que se joga num ringue, em que os atletas rolam sobre patins e utilizam o stick para conduzir a bola. É basicamente o mesmo princípio, tá bom? O hóquei sobre patins ele é jogado por 5 jogadores, 4 em campo e um guarda-redes, né, um goleiro. A gente vai ter a mesma configuração no hóquei sobre o gelo. É basicamente o que acontece no hóquei sobre patins, a gente vai ter no hóquei sobre o gelo. O hóquei sobre o gelo ele surgiu no Canadá como uma variante ali do hóquei de campo, quando os soldados britânicos fizeram o primeiro jogo sobre lagos congelados no rigoroso inverno canadense, tá bom? Assim como a gente tem, por exemplo, a NBA, que é a National League de basquete, a gente vai ter a National Rocket League, que é configura ali, né, um campeonato de uma modalidade esportiva praticada, né, há mais tempo no mundo, e tem como objetivo o vencedor, né, o Montreal Canadiens, tá bom? Bom, alguns benefícios associados à prática do hóquei e do frisbee como esporte de invasão: ele vai estimular o senso de cooperação e trabalho de equipe, vai incentivar o desenvolvimento da capacidade de liderança, disciplinando os menores, né? E os praticantes, eles processam melhor a ideia de esforço coletivo em prol de um objetivo comum. E a gente vai ter ainda, acho que é o princípio fundamental, né? O benefício mais importante, que é o fair play. Ainda que percam, né, para os adversários, a derrota será absorvida ali como um fator de motivação e não como desistência para novos desafios no gramado e fora dele. Bom, nós aprendemos um pouco sobre esses esportes. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixo a todos um forte abraço e até a próxima.